RTX 4060 ou RX 7600? Recebo essa pergunta praticamente todos os dias no Instagram da 4Gamers. Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo, aqui da 4Gamers, uma empresa em São Paulo, capital, que vem inovando no setor de hardware, PCs e tecnologia. Nós temos vários sistemas aí para você utilizar, sistema de upgrade surpresa, sistema de monte seu PC, orçamento na medida e etc. Confira os links na descrição, obviamente. E se inscreva no canal. Essa pergunta ela é muito fácil de ser respondida. A resposta é, qual é mais forte? Olha, em FPS já foi comprovado que a RX 7600 ela atinge FPS um pouco mais altos que a 4060 em alguns jogos, principalmente jogos que utilizam muito 3D e utilizam muito efeito de iluminação. Não estou falando de Ray Tracing, estou falando efeito de iluminação. Isso faz com que a placa, que tem um pouquinho mais assim de desempenho em velocidade, e os testes dela nos benchmarks acabam saindo mais altos, tenha uma relação de FPS maior se comparados com processadores iguais. Agora, falando de tecnologia, sistema, NVIDIA Broadcast, o aplicativo da NVIDIA nativo agora, que é a NVIDIA App, né, que ele substituiu o GeForce Experience, cara, não se compara uma placa de vídeo NVIDIA com uma Radeon. A NVIDIA é muito boa. Para você ter uma ideia, a gente tem clientes aqui trocando placas RX 580 por placas GT 1030. De tão limitado que as RX estão no mercado. Então, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito da NVIDIA. Você pode ver que aqui até no nosso fundo nós somos parceiros da Galaxy, então a gente compra produto a rodo com eles. Mas eu gosto muito de NVIDIA e isso não é o fato de que eu estou opinando falando para você pegar a RTX. Não, eu tô falando desempenho bruto. A RX até ganha em alguns jogos, na maioria, na verdade, mas o ganho é pequeno. Só que tecnologias, cara, RTX não tem para ninguém. Toda a linha 2060, 3060, 4060 são muito boas. E os recursos que você, por exemplo, que produz conteúdo, vai utilizar para fazer a renderização de vídeos, fazer gravação de lives, etc., a NVIDIA tem muito mais. Principalmente o NVIDIA Broadcast e aquelas funções de replay vão te fazer diferença se você não tiver uma placa de vídeo NVIDIA. Além disso, só para finalizar, falando dessa parte de conteúdo, a NVIDIA, a RTX 4060, ela tem um codec melhor para pós-processamento de dados, que aí, na prática, é utilizado para lives, para transmissão ao vivo. A NVIDIA tem um codec melhor. Não quer dizer que a RX não vai ter um bom codec, não quer dizer que ela vai travar, que ela não vai rodar. Ela vai, mas os programas, o software, o que a NVIDIA investe em tecnologia e pesquisa é muito superior ainda à placa de vídeo AMD. O Adrenaline, que é o software que a AMD ainda utiliza para suas placas, ele é limitado perto do que a NVIDIA pode fazer. Então eu recomendo a 4060 e ela está num preço pau a pau com a RX 7600. Isso porque acabou de lançar a linha nova e os preços tendem a fazer assim, ó. Primeiro eles sobem, depois eles descem, vão descendo, ó, e vão descendo. Então eu recomendo, de olho fechado, 4060, muito mais do que a RX 7600. Beleza? Bora para a próxima pergunta. O que é melhor, comprar um processador AMD AM5, seja ele de qualquer geração, ou um processador Intel 14ª e 13ª, também AM5, agora em 2025? Eu vou responder essa pergunta. Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo aqui da 4Gamers, muito prazer. De forma muito simples e objetiva. Olha só, primeiro que você tem que olhar para sua usabilidade. Eu particularmente adoro Intel, sempre me atendeu muito bem, eu já tive 6 computadores. 4 deles foram Intel, hoje eu utilizo a AMD Ryzen, mas mais por comodidade, e todos são muito bons, né, a AMD e Intel, mas assim, a Intel eu sempre fui muito fã, eu nunca tive problema, nunca tive RMA, sei lá, mais de 10 anos usando o computador e, cara, excelente. Porém, a 14ª e 13ª geração em jogos, eles tomam um pau para os processadores AMD, principalmente os novos processadores AM5. E toma um pau, assim, muito grande, pessoal. Você com R$2.000, por exemplo, compra um processador da AMD e com os mesmos R$2.000 que você compra um da Intel, assim, que em tese é para ser mais forte, mas você não tem a mesma relação de ganho em FPS percentualmente a sua curva de experiência em relação a R$1 gasto. O que eu quero dizer com isso? Não compensa comprar Intel se você quer performance. A grande questão é que no Brasil os preços dos processadores AMD estão inflados. Eles estão muito caros, por uma questão de escassez e controle central. São poucas empresas que importam esses produtos, eles estão na mão das grandes varejistas, né, a Pichau, Kabum, Terabyte, e das importadoras, a InfoCWB, a Pauta, e algumas outras empresas do segmento, já falei para vocês em alguns vídeos aqui. E por isso, a gente sofre com a escassez e a Intel está mais compensativo. Você comprar processadores Intel parece melhor em 2025, porque um i5 de 12ª geração custa R$600.
Já um Ryzen 5 5600X custa 1.000. Em tese, é para eles serem pau a pau. A AMD ainda ganha em desempenho, mas assim, não vale a pena você, às vezes, trocar o seu socket de placa-mãe e tudo só para pegar a AMD. Não vale. Os preços estão muito altos. E a vantagem da Intel, na minha visão, é que para quem não joga, as funções de hyperthreading que os processadores até a 14ª ainda possuem são muito boas para atividades diárias, como, por exemplo, uma pessoa que utiliza 60 abas de Google Chrome abertas, 5, 6 programas abertos ao mesmo tempo. Eu acho a Intel, e os testes dizem isso também, em multitasking, em várias atividades ao mesmo tempo, melhor do que a AMD. A AMD parece melhor em fazer uma coisa específica, fazer uma atividade, ter foco naquilo. Por exemplo, rodar um jogo, ela tem performance melhor. Não é tanto maior assim também, tá, pessoal? Para você que é leigo e não sabe, quando eu coloco um pau a pau, um processador Intel e um AMD da mesma linha, mesma geração, vamos dizer assim, versão não X da AMD e uma versão F da Intel, o desempenho é mais ou menos assim, ó, 100 FPS num jogo para AMD, 90 para Intel. Não é uma perda muito grande. O pessoal na internet exagera. Ai, mas eu vou comprar o processador porque ele me dá 10 FPS a mais. Meu filho, você é lento com seus olhos, porque o ser humano é limitado. Você nem joga tão bem assim, então para de ser mimizento. O pessoal gosta que eu fale isso nos vídeos, né? Mas é a verdade. E não faz diferença. Então, compre pela necessidade, faça um estudo prévio de uso e rentabilidade e não faça aquisições que não façam sentido. Nessa briga, eu acho que a M5 realmente vale a pena. Por quê? Ela tem um bom custo-benefício, mas o preço está inflado e aí essa curva de custo-benefício foi um pouco deslocada. O que eu recomendo de processadores? Vou fazer uma listinha aqui falada para vocês atualmente. Ryzen 5 7600 é um processador muito bom. Ryzen 7 7700 num preço atrativo de R$ 1.700 vale a pena, tá valendo o gasto. E processadores i5 13ª, i5 14ª, i5 14ª KF ou o K, versão overclockada, i7 de 13ª e 14ª são muito bons, e Ryzen 5, se você for pegar um AM5 mais novo, 8400F é uma excelente relação de custo-benefício, tá bem barato e tá valendo a pena. Placa-mãe para acompanhar esse kit, já falei no começo do vídeo, mas falo de novo. Você pode pegar uma MSI A620M, você pode pegar uma placa-mãe da ASRock, da Asus, tem várias opções. Eu recomendo que você vá pelas marcas assim mais mainstream e não economize nisso, porque a placa-mãe dando problema, ela pode queimar outras peças do seu PC. Não faz sentido comprar uma super baratinha dessas marcas no Mercado Livre que você acha e acha um preço bom e tal. Não vale a pena. Beleza? Respondida essa pergunta então. Nosso canal é 100% sustentado pelas atividades comerciais da loja, a 4Gamers. Nós somos uma empresa aqui de São Paulo capital que pretendemos inovar nesse mercado de PC Gamer, inovar a forma como as pessoas fazem escolhas, e o nosso objetivo aqui no YouTube é ajudar a comunidade, tanto com conteúdos relevantes quanto com conteúdos direcionados. Não cobramos nada por isso, obviamente, porque o nosso intuito é ajudar. Considere então se inscrever no canal e visitar a nossa loja. A sua presença será sempre bem-vinda. Pergunta do nosso querido amigo Luigi, do Instagram. Melhor placa-mãe para Ryzen 7 5700X 3D. Poxa, Rodrigão, qual que é a melhor placa-mãe para isso? Bom, eu sempre falo nos meus vídeos o seguinte, depende de como você vai usar o seu PC, depende do seu bolso, depende da usabilidade final. Porque é o seguinte, esse processador é muito bom. Pelo Cache 3D, ele vai te dar um desempenho, uma performance melhor em jogos do que outros processadores. Beleza, até aí, tudo certo, estamos entendidos. Mas e se a gente partir do pressuposto de que as pessoas com a limitação de orçamento acabam optando por placas-mãe mais simples, às vezes coolers ruins, e isso faz com que o desempenho geral do uso do seu PC caia. É isso que acontece. Por isso que eu vou te recomendar placas-mãe boas para esse processador, para você não ter dor de cabeça. Vamos lá. Além de uma placa-mãe boa, que eu já vou citar os modelos, estude colocar um water cooler pelo menos de 240mm de uma marca boa, recomendo Rise Mode, baratinho e boa, para que o seu processador, você limpe todas as possibilidades de ele não estar performando. Ah, mas eu não acho que o water cooler eu preciso, eu vou de air cooler. Tá bom, você vai economizar R$100 num computador que você gastou 4, 5 mil, e aí você vai deixar o seu processador a 60, 70 graus, sendo que ele poderia estar a 35? Vamos lá, né? Não faz sentido. Beleza. Pô,
mas quais placas-mãe eu compro para esse processador? Eu tenho uma aqui, eu vou trocar, eu vou comprar uma nova, às vezes você está saindo de um i5, de sétima, de um Ryzen antigo. É o seguinte, não tem segredo. B550 é uma placa-mãe excelente que vai te dar upgrade depois para Ryzen 9, se você quiser. Não vai dar upgrade para a linha M5, porque a gente está falando de tecnologia DDR4. Mas é uma placa-mãe com excelente custo-benefício e está num preço atrativo no Brasil. Nós temos as marcas, a própria da Pichau Gaming é muito boa, Gigabyte também é muito boa, ASRock faz placas-mãe B550 muito boas, mas está escasso e está um pouco caro. E se você não tem dinheiro suficiente para B550, cara, uma B450 já te atende. Eu sei que o pessoal critica muito e fala, não coloca a placa B quando você está comprando um processador 3D, compra uma placa X570. Pessoal, não faz sentido gastar com isso. Não faz sentido. Você não vai usar os recursos daquilo se você está comprando um PC pela primeira vez, se você está fazendo um upgrade. Às vezes você nem tem um NVMe que vai usar as tecnologias de uma placa-mãe X570. Você nem tem teclado, mouse para combar com aquilo. Você não tem nenhuma placa de vídeo que o PCI precisa das tecnologias de uma X570. Então para que você vai gastar mais? Não faz sentido. Gasta com coisas que melhorem a performance. A placa-mãe, uma topo de linha versus uma B550 padrão ali de R$600, se você combar as mesmas peças nela, ela vai te dar 1% a mais de desempenho, 2% a mais. Nossa, que diferençona, né? Pessoal, placa-mãe não faz tanta diferença. O que importa mais é, vamos dizer assim, a construção dela, o quão boa ela é e a taxa de RMA mais baixa possível. E pasmem, X570 tem uma taxa de RMA maior do que B550. Recentemente a gente descobriu isso, número de dentro da indústria, e as pessoas se assustam, né? Pô, como uma peça mais cara tem um índice de RMA maior? Exatamente. E as peças de reposição, o conserto dessa placa, são mais caras. Deu problema? Pode jogar no lixo, ou doar essa placa para triturarem, transformarem em ouro, ferro, cobre, porque já não vale a pena mais consertar. Placa-mãe é uma coisa que custa demais consertar, é melhor consertar placas-mãe mais caras, né? Então é isso, sobre essa dúvida já está esclarecida. Se tiverem mais dúvidas, é só colocar aqui nos comentários que eu leio todos e respondo todos. Qual placa de vídeo escolher para Ryzen 5 8600G? Essa pergunta aqui eu imagino que poucas pessoas tenham, mas quem tem já está direcionado a tomar uma decisão. É o seguinte, eu costumo responder aqui no canal da 4Gamers de uma maneira da seguinte perspectiva. Analise o que você vai precisar usar, analise o seu bolso, analise as circunstâncias. Mas nesse caso, o 8600G já me mostra que você tem um nível de renda ali que é respectivo ao 8600G. Então eu não vou alastrar aqui na minha recomendação, eu não vou te passar recomendações que fujam do seu escopo e fujam daquele universo que o 8600G abrange. Por exemplo, uma placa de vídeo RTX 4070 já está desequilibrado com esse processador, eu já não vou falar dela. Mas uma 4060 tá ok, tá dentro ali do universo que esse processador pode tancar. Uma placa de vídeo RX das linhas 9000 que acabaram de lançar, até atende, por exemplo, uma 9070. Mas eu não vou te recomendar, por exemplo, uma TI, uma 4080, uma placa de vídeo 3090. Não faz sentido. Você não vai ter fonte para isso, você não vai ter placa-mãe para isso, para aproveitar os recursos. Você pode até não ter refrigeração suficiente e espaço no gabinete. O que eu vou te recomendar é o seguinte, a melhor placa-mãe para esse processador, a melhor placa de vídeo para esse processador, é você olhar ali o seu orçamento máximo e fazer uma pesquisa longa de busca de preços e buscar a melhor placa de vídeo até R$1.800. E quais são elas? Por que eu tô falando isso? Porque acima de 1.800, você vai para 2.200, 2.400, você já vai ver opções ali, RX 6750XT, são muito fortes, opções boas, mas no geral o pessoal não tem fonte para acompanhar isso aí e não quer trocar o set todo. Então até R$1.800, quais placas de vídeo vão aparecer para você? 3060 Ti, muito boa, 4060, RX 7600, não vale a pena por 1.800, e a Intel Arc 720, que é uma placa de vídeo boa, mas calma que não tem estoque dela, a gente não arruma para comprar, e ela também tá pau a pau com a RX, não bateu a Nvidia em nada, enfim, não tá valendo a pena. Se ela viesse bem baratinha, valeria. São essas placas de vídeo que eu recomendo. Mais que isso, não é legal. Menos que isso, também não vai te dar tanto desempenho. Por quê? O processador do vídeo integrado é equivalente a uma GTX 1650. Você não quer pôr uma placa de vídeo ali no seu PC que vai ser um pouquinho só melhor que a GTX 1650, certo? Não faz sentido. Você vai gastar dinheiro à toa, sua curva de experiência vai ficar igual e você não vai conseguir utilizar todos os recursos do seu PC. Então esse vídeo vai ficando por aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei, caso tenha se interessado aí pelo vídeo, e deixem seus comentários, fazendo análises, críticas, comentários aí sobre o conteúdo, se eu ajudei você na sua escolha. Isso é muito importante para nós aqui da 4Gamers, e nossa loja estará sempre de braços abertos para te receber. Tamo junto, até a próxima semana, todos os dias aí eu tô postando vídeos, e vamos juntos até o fim revolucionar esse mercado. Valeu! Então vamos lá para as perguntas da semana. Perguntaram no nosso Instagram, da 4Gamers, a Elite Computadores, que é a nossa outra empresa, ainda não está com rede social ativa, mas vamos lá. Perguntaram para nós o seguinte: A520 ou B450? Essa pergunta, claro, é feita por muitas pessoas ainda compram processador AM4 e eu vou responder ela diretamente. Vamos lá. É o seguinte, você que está comprando um PC novo ou está trocando, por exemplo, um i7 de 8ª geração, um Ryzen antiguinho para uma geração mais nova, ou está querendo comprar um processador Ryzen da linha AM4, né, que não é a mais nova, você está buscando placas-mãe e essas duas são as melhores opções que aparecem em questão de preço. Nós temos boas marcas como Asus, ASRock, a Mancer, que é da Pichau, Gigabyte, MSI. Temos várias, tem até Biostar, placas boas da Biostar e placas ruins da Biostar. Na prática, pessoal, ambas as placas-mãe, elas funcionam com a mesma linha de processadores. E os sockets e os VRMs de memória, eles são basicamente os mesmos. Então você não vai ter muitas, assim, vamos dizer, muita coisa que você pode chegar com essas placas-mãe. Até mesmo as linhas Asus TUF. Para você que não sabe, a Asus TUF faz um modelo chamado A520M, que apesar de ser bonito, apesar de ter ali uns VRMs melhores, de ser um pouquinho mais parruda, ela ainda assim é uma placa-mãe A520, ou seja, uma placa-mãe simples. Você não vai conseguir pôr um Ryzen 9 ali. Ela vai torrar. Ela até vai funcionar, mas ela vai torrar, porque ela não é preparada para um processador que esquente tanto. E dentro desse contexto de placas-mãe, você tendo essas duas opções, A520 e B450, a diferença é a seguinte: as B450 elas funcionam processadores, por exemplo, de primeira geração, sem atualizar BIOS. Então Ryzen 1500X, 1700X, 1600AF. Já a A520 ela já não funciona. Mesmo se você atualize BIOS, os chips A520 não funcionam processadores da primeira geração. Tem pessoas que fazem uma gambiarra ali ou outra, mas não fica legal. Dá problema de clock de memória, dá problema também de barramento. Enfim, a melhor opção é você ocultar a primeira geração e ir direto para as gerações novas. E falando de gerações novas, eu vou falar um pouquinho sobre essa escolha de processador, porque às vezes você está em dúvida entre um 5600G, um 5600X, 5700X. Pessoal, se você está buscando essas duas placas-mãe, é óbvio que você também está buscando um processador, ou você já tem, ou você vai comprar um novo. Escolha um processador focado no que você vai usar e, principalmente, veja se ele atende em quesito de núcleos, threads e frequência. Porque não adianta você olhar pelo nome, vou comprar um Ryzen 5, falaram que é bom. Não, compre a geração correta e que seja um processador forte. Vou te dizer que assim, ó, a partir do 5600X, que é um processador Ryzen 5, um dos mais fortes da linha Ryzen 5 AM4, você já consegue rodar todos os jogos, aliado, é claro, a uma placa de vídeo muito forte. Tá? Ele já é suficiente, porque ele é Hexa-Core 6/12 e ele tem ali um bom clock de memória, ele tem uma frequência boa. Então esse processador em si já é muito bom. A partir dele, para frente, um 5700, 5700X ou o 5700X 3D, qualquer um deles vai ser excelente a sua escolha. E respondendo a pergunta inicial, dê preferência para A520. Os modelos que eu recomendo são ASRock, Asus e Gigabyte. Beleza? Vamos para a próxima pergunta.